Aí o Edna tomou banho correndo lá e nós estamos aqui. Estou muito feliz de estar aqui, muito alegre de conhecer a igreja do Senhor, conhecer os irmãos que têm congregado aqui, uma família, e sentir a presença de Deus com vocês aqui. Que Deus está nesse lugar. Deus, eu falava com o pastor no carro, a gente conversava sobre isso. O nosso Senhor, nosso Mestre, Ele tem um olhar para a igreja dele que ninguém tem. Porque ele fala que 2 ou 3 reunidos, para ele, já é motivo para ele estar presente. Então, ele valoriza cada reunião. Cada reunião. Então, ele está aqui, e onde ele está, a gente é edificado, ele opera, ele cura, ele restaura, ele renova, ele fala com a gente, ele liberta. Tudo isso ele faz, porque ele está presente, né? E no carro, o pastor citou um texto no carro, aí ele ficou no meu coração aqui, e eu quero ler esse texto com vocês. Lamentações capítulo 3, Lamentações de Jeremias. Então está logo depois do livro do profeta Jeremias. É um livro pequenininho, capítulo 3, a partir do versículo número 21. Só vou falar um pouquinho do contexto desse texto. Jeremias foi um profeta que viveu uma fase muito difícil de Jerusalém. Jerusalém havia muitos anos estava em pecado, tinha abandonado o Senhor, o povo estava fazendo as coisas desagradáveis a Deus, e Deus vinha avisando, chamando eles para arrependimento e avisando: olha, o pecado de vocês vai trazer uma consequência grave. Mas o povo não se arrependeu e finalmente Jerusalém foi atacada. Nabucodonosor destrói Jerusalém de uma forma assim arrasadora, né? Derruba as muralhas de Jerusalém, põe fogo nas casas, destrói o templo, de uma forma assim de acabar com a cidade. Na cidade de Jerusalém ficam apenas alguns poucos velhos, algumas pessoas doentes, fracas, feridas, e todos os demais ele leva embora como escravos. Então você imagina uma cidade arrasada nesse nível, sem força de trabalho para reconstruir. E Jeremias, ele vê toda essa desgraça, né? Não tem outra palavra para escrever, para não ser essa. Ele vê a cidade invadida, ele vê as moças sendo estupradas na invasão, vê a morte de um monte de gente. Ele vivencia tudo isso. E aí ele escreve esse livro de Lamentações, que é justamente isso, é um choro. E nesse capítulo 3, ele fala da destruição de Jerusalém como se fosse dele, né? E é uma verdade. Ele traz para ele fala das coisas que aconteceu com a cidade como se tivesse acontecido na carne dele, com ele. Ele traz a dor para ele mesmo. E isso acontece às vezes na vida da gente. Às vezes a gente vê o sofrimento de um filho, de um parente, a gente vê uma situação e parece que dói até mais do que se fosse com a gente. Às vezes a gente até enfrentou problema pior, mas aí não ficou abatido. Mas quando acontece uma coisa às vezes menor, mas também difícil na vida de um familiar, a gente se abate, né? Porque a gente ama, né? E Jeremias, ele estava abatido nesse capítulo 3, ele vai falando de todo esse sentimento de tristeza, de angústia, de lamento, de desânimo. Ele vai falando tudo isso. Mas quando chega nesse versículo que nós vamos ver aqui, o 21, ele muda radicalmente o discurso dele. Ele começa dizendo assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Aí o que é que pode dar esperança para ele? Aí ele fala: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã.
grande é a sua fidelidade. E aí ele fala aqui no 24, digo a mim mesmo. Aí é o profeta pregando para ele mesmo. Tem hora que a gente precisa olhar para o espelho e falar com o sujeito que está lá. E é o que ele faz aqui. A minha porção. Aí porção é herança, é recompensa. Ele fala, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E aí eu quero encerrar aqui, que ele continua, mas no verso 26 fala assim, é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Glória a Deus. Então Jeremias, ele dá uma aula para a gente aqui, muito importante, porque ao mesmo tempo que o livro chama-se Lamentações, você escuta uma palavra dessa nesse livro que chama-se Lamentações, que é um livro de quem está de luto, de quem está triste, de quem está arrasado, de quem viu um estado de guerra, e pela misericórdia de Deus a gente nem sabe o que é isso, né? Nosso país, graças a Deus, é um país, embora a gente tenha muita violência, mas a guerra é um outro estado pior do que o que a gente viu. E ele viu a guerra na maior atrocidade possível. Então a gente sabe que tem coisas que traumatizam a gente, tem coisas que acontecem na vida da gente. Até a irmã estava falando, a Edna falando, de coisas que às vezes nem acontecem na vida da gente, mas a gente vê, né? E aquilo parece que fica na mente da gente, né? Traumatiza, né? Tudo aquilo que acontece de trágico assim, fica uma marca. Eu me lembro uma vez que eu fui assaltado, depois eu fiquei dias vendo o revólver do rapaz, dias, aquilo, eu fechava o olho onde eu estivesse, eu só via o brilho da arma no meu rosto, e não tinha como falar assim, não tem como você tirar aquilo fica, né, marcado, né? Só o tempo que tira aquilo da gente, mas você tem um trauma, aquilo mexe mesmo com a gente e fica uma marca. E ele nesse capítulo ele vai falando dessas marcas, dessas coisas que ele viu, que ele viveu, que entristeceu ele, que magoou ele, que por certo, como eu fechava o olho e via aquilo, imagina as imagens que esse homem tinha na mente dele, que ele viu o tempo da guerra, o que ele viu, né, pastor Denis? Então, às vezes a gente vê uma imagem na televisão e aquilo fica na cabeça da gente. A gente nem, eu, por exemplo, se vai passar um negócio muito violento assim na internet, eu nem olho, porque eu não consigo ver. Então, o pouco que a gente vê, aquilo fica na cabeça da gente. Imagina você viver como ele viveu. Então, ele vai falando, e eu acho lindo isso em Deus. Deus tem um trato com a gente muito maravilhoso. Deus ama tanta gente, que Deus está disposto a ouvir qualquer coisa que a gente for falar com ele. Até reclamação, a gente pega o livro de Salmos, tem tanta reclamação lá. Os homens abrem o coração para Deus. Deus é muito lindo quando a gente descobre isso, que a gente pode falar qualquer coisa com Deus, que Deus entende quando a gente está nervoso, Deus entende quando a gente está com medo, Deus entende quando a gente está triste, Deus entende quando a gente está revoltado. O que Deus quer é que a gente fale com Ele. Ele está disposto a ouvir a gente. E quem descobre esse mistério da oração, que descobre que oração não é só a oração que é feita ajoelhado, com a mãozinha assim, que é muito bonito, é reverência a Deus, mas oração é algo que você fala com Deus onde você estiver, a hora que você estiver, e sobre qualquer coisa que você estiver vivendo. E isso é muito lindo, e Deus está sempre ouvindo. É um mistério, né? E Ele ouve. E se a gente às vezes até fala besteira, que às vezes a gente está revoltado e não fala as coisas nem direito. Na Bíblia tem um monte de conversa assim. Tem salmo na Bíblia, por exemplo, Salmo 22, que se Jesus não repetisse o Salmo 22 lá na cruz, eu olhava para o Salmo 22 e falava, esse cara não é crente, o cara que escreveu o Salmo, né? Porque ele já começa o Salmo falando assim, Deus meu, por que me desamparar? Se a gente que é pastor, já olha para a pessoa e fala, cala a boca aí, rapaz, Deus não desampara ninguém não é? A gente já ia doutrinar o sujeito, né?
Aí Jesus pega um salmo desse e fala na cruz, para mostrar que até a oração de quem é amargurado, para ele é preciosa, não é? Que é a oração de um amargurado, né? E Jesus repete ela lá na cruz. Então a gente percebe quanto Deus valoriza que a gente fale com Ele o que a gente está sentindo, como Ele gosta de ouvir a gente, como Ele nos ama, né? É como um pai, uma mãe que ama tanto o filho, que mesmo que o filho venha em casa para, sei lá, falar borracha, para entristecer, para magoar, para ferir às vezes, esse pai ama tanto que ele fala, pelo menos ele está vindo aqui. Ele se alegra com a presença dele, pode não se alegrar com o que ele fala, com o que ele faz, mas se alegra de ter ele ali, pelo menos ele está vindo aqui, sabe? E Deus tem um amor tão grande por nós, que Ele não rejeita quem o busca, nunca. E esse homem vai abrindo o coração para Deus, e ele termina esse lamento que ele está fazendo, ele termina dizendo assim: lembro-me bem de tudo isso, ou seja, de tudo que ele falou de tragédia, que ele abriu o coração para Deus, né? Lembro-me bem de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Desfalece significa, a minha alma desmaia dentro de mim. Falou assim, eu não estou com ânimo para nada, porque tragédia traz isso mesmo, tira o ânimo da gente, tira a força da gente, tira um monte de coisa da gente. E ele fala a verdade. Deus ama a verdade, né, irmãos? Deus não, se tem uma coisa que Deus não gosta, é hipocrisia, falsidade. É melhor você chegar e falar para Deus: Deus, eu estou com raiva do Senhor, não sei o que o Senhor está fazendo, não entendo o que o Senhor está fazendo, mas você ser sincero, que Deus vai responder uma oração dessa, do que chegar e ficar falando um monte de frase bonita, mas não ser sincero diante dele, porque Deus quer sinceridade, e Deus responde sincero. E quando ele fala que ele está com aquela imagem, aquele trauma, né? Eu me lembro bem de tudo isso, detalhadamente, porque está na mente dele, tudo que ele viu. Aí ele vem com o verso 21 falando assim: todavia, esse todavia significa assim, mas, porém, ou seja, eu não vou ficar aqui, eu estou vivendo isso aqui, mas eu acredito que tem alguma coisa diferente. Aí ele fala: todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Aleluia. E aí é forte, né? Porque aí ele fala assim: bom, eu estou cheio de imagens ruins, estou cheio de coisas ruins que eu estou vendo, mas tem coisa boa que eu já vivi, que eu já vi, ou que eu já ouvi, né? Que a gente ouve ou testemunho da Bíblia, ou testemunho da boca de pessoa que a gente conhece. E ele se enche disso, ele se propõe, fala: eu vou me encher dessas boas lembranças, vou me encher dessas boas lembranças, eu vou me alimentar delas, entendeu? Eu não vou, eu acho lindo isso. Ele não tenta esconder a dor dele, ele não tenta disfarçar, ele está falando: a minha alma está desmaiada, eu estou desanimado, as coisas que aconteceram com a cidade, ele fala como se fosse com ele. Ele fala aqui nesse texto, ele fala assim, que Deus quebrou os dentes dele, como se Deus tivesse esmurrado a boca dele. Ele fala: quebraste os meus dentes, ele fala para Deus. Ou seja, o que aconteceu com a cidade, ele traz para o pessoal, como se fosse acontecido com ele. E ele fala, ele está traumatizado, mas ao mesmo tempo ele para e fala assim: ó, mas glória a Deus que na vida de quem crê sempre tem um mais, sempre tem um todavia, sempre tem uma vírgula. E ele fala: mas eu vou agora encher meu coração com as lembranças, com a memória, com a lembrança. E aí às vezes tem que cavar lá no baú mesmo, tem que buscar lá no baú, porque às vezes os últimos acontecimentos foram tudo coisa ruim, porque parece que quando acontece uma coisa ruim, vem assim, né, de baciada, né? E aí quando você vai ver as coisas boas, você tem que às vezes cavar lá atrás, mas ele se propõe a fazer isso. E aí ele mesmo fala que vai pregar para ele mesmo. Falou: eu agora vou falar comigo mesmo, ou seja, eu vou me animar, coisa linda, vou me animar, eu vou buscar aquilo que me dá esperança. E ele começa a lembrar quem é Deus,
Deus é bom. Eu posso estar vivendo um momento ruim, mas Deus é bom. Ele é bom. Deus é misericordioso. Ele fala que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Incrível isso. Ele renova a misericórdia dele. Ou seja, a gente aprontou de tudo ontem. Aí foi dormir, encapetado de tanto pecado, tanta coisa ruim. Quando amanhece, Deus está com uma disposição para nos perdoar nova. É incrível isso. Porque Ele se renova. Ele nos dá o amanhecer. Ó, vou te dar outra oportunidade. A gente só acorda mesmo porque Ele deixa, né? Verdade. Porque se Ele cansar, ele tira o fôlego e acabou, né? O sujeito deita, só vai levantar lá no dia do juízo final. É ou não é? Mas se a gente acorda, Ele está com um ânimo, Deus está com um ânimo novo para ouvir a gente, para nos dar uma nova oportunidade. É incrível isso. Impressionante. E Ele lembra disso. Ele lembra disso. E aí você vai vendo que Ele que perdeu tudo. Porque perdeu tudo. A cidade foi destruída. Todo mundo perdeu. A cidade agora era do rei da Babilônia. Quem tinha terra não tinha mais. Acabou, né? Perdeu tudo. Aí ele fala que a minha herança é o Senhor. Ele olha para Deus e fala assim: Senhor, meu pagamento, eu gosto de usar essa expressão, pagamento, porque pagamento lembra trabalho. E quem trabalha é digno do seu salário, a Bíblia fala. E quando você entende que o teu pagamento é o Senhor, significa que você trabalha para Ele. E Deus não é mau pagador. Glória a Deus. Deus não é mau pagador. Humanamente, você pode estar falido, pode ter perdido tudo. Às vezes até por culpa da gente mesmo. Mas se a gente olhar para Deus, Deus é misericordioso. Glória a Deus. Ele levanta a gente e Ele nos dá outra colheita, dá a oportunidade de trabalhar de novo e nos dá a colheita, que é Ele que faz isso, né? E para Ele não tem problema de a gente trabalhar em tal lugar, aí trabalhou, se matou, não deu nada certo, você muda para outro lugar e pensa assim: vou começar do zero. Não é assim que funciona. Porque se você trabalhou lá, foi honesto, foi íntegro, foi correto, deu o seu melhor, você vai ter colheita aqui. Porque Deus é o teu pagamento e a terra é dele. Tem lugar que a gente trabalha que a terra é ruim, você não acontece mesmo. Mas quem trabalha e entende que Deus é o pagamento dele, vai colher em outro lugar. Porque Deus não despreza trabalho, não despreza sinceridade, honestidade. Quem começa a entender isso, e Jeremias está falando isso. Jeremias estava agora já era ancião, fazia parte dos anciãos que ficaram lá. Você imagina se acordar numa cidade destruída, todo mundo de luto porque perdeu alguém, e quem não estava de luto estava chorando porque seu filho, sua filha foi levado como escravo. Você imagina? Não dá para a gente imaginar. É fora, né, da nossa realidade. E aí você acorda e vê tudo destruído. Aí você vê uns velhinhos lá sem força, uns mancos, outros sem braço, outros sem perna, outros sem olho, que sobrou da guerra, tentando construir aquilo de novo. Você imagina o desânimo que dá naquilo? E ele olha e fala: o Senhor é meu pagamento. Humanamente falando, ele olha e fala: eu já estou velho, eu não vou ver mais nada bom aqui. Mas ele fala: Deus tem pagamento para mim, porque eu fui fiel a Ele. É forte isso, né? É forte isso. Não tenho nada e tenho tudo. Não tenho nada e tenho tudo. É muito forte. Então ali você vai percebendo
que esse exercício vai mudando o que a fala dele, vai mudando o coração dele. Aí daqui a pouco já começa a falar: o Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele. Então ele está lembrando aquilo que lhe dá esperança, e agora ele já está falando assim: é bom mesmo lembrar, porque Deus é bom com quem espera nele. Então eu vou esperar nele mesmo, né? Para aqueles que o buscam. E aí eu fechei o texto aqui com esse versículo 26. E aí você vê uma coisa impossível. Ele fala assim: é bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Isso é coisa de doido mesmo, né? Porque no meio de tudo isso daqui a pouco o coração dele se anima. Aquele coração que estava desmaiado, daqui a pouco ele está em paz e está olhando assim: Deus é bom. E é bom esperar tranquilo, porque Ele vai nos salvar. Ele vai vir em nosso socorro. É maravilhoso. Porque Deus, a palavra fala que Ele faz a ferida, mas é Deus a cura. Às vezes a gente precisa ser ferido, mas se a gente se arrepende, se posiciona, Ele cura. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E Ele termina aí depois, se você for ler o capítulo inteiro, você vai ver que o discurso dele mudou completamente, né? E é assim a minha vida, a tua vida. Nós vivemos esses dois extremos, porque a gente ainda está nessa carne que sofre, que sente um monte de coisa. Estamos vivendo nesse mundo que é mau e cada vez está mais tenebroso. As pessoas estão mais más, sabe? O povo está ruim. O povo está ruim. Mas ao mesmo tempo, a gente vai desabafando com Deus. Tem esse Deus maravilhoso que fala: pode falar o que você está sentindo aí. E você senta e fala tudo. Fala tudo. E daqui a pouco Ele te alivia. E Ele te renova. E daqui a pouco Deus faz você pregar para você mesmo, que é coisa de doido também. E daqui a pouco você está falando com você, levanta, acorda, vai, acredita em Deus, traz a memória, lembra das coisas boas. Você está pregando para você mesmo. E quando você menos espera, você já não é aquele homem que estava desfalecido, parado, sem saber o que fazer. Daqui a pouco você sabe o que fazer, você sabe onde buscar. Muda tudo. A vida espiritual, ela muda tudo, né? Muda tudo. Não tem contexto ruim. Nós estamos falando deu uma pincelada aqui num estado de desgraça total, né? Aí quando a gente olha para isso e olha para a nossa vida hoje, nós estamos no paraíso. É ou não? Estamos no paraíso. Então, se Deus ajudou esse homem a se levantar, Ele é poderoso para nos levantar, para nos ajudar. Não tem coisa ruim que a gente não possa enfrentar e ter vitória. E ter a vitória de Deus, né? Ter a vitória. Achar esse lugar aqui que a gente pode esperar tranquilo, confiante, descansado. Eu sei que Ele virá. Eu sei que Ele vai socorrer a gente. E Deus fez isso com essa nação. Essa nação ficou 2000 anos sem ser nação. 2000 anos. Dá para imaginar um negócio desse? Não existia Israel. 2000 anos. Em 1946, mais ou menos, voltou a existir o Estado de Israel. E hoje é uma potência. E hoje é uma potência. O Paulo tirou a palavra mesmo. Hoje é uma potência em todas as áreas. Num lugar pequeno, que Israel é um cisco, e um lugar que é só deserto. Não é igual isso aqui que a gente está vendo. É areia e pedra. Eles são uma potência econômica, uma potência bélica de armamento. Ninguém mexe com Israel, porque eles são uma potência. E é uma marca de Deus na vida deles, e Deus levantou. Deus levantou. E quantas vezes foi arrasada? Nesse dia aqui de Jeremias, não foi o pior dia de Jerusalém.
Você vê que coisa? Deus levantou o povo depois disso. 70 anos depois, Deus levantou esse povo de novo, né? Aí, 70 anos depois de Cristo nascer, no ano 70, foi que Israel foi destruído, arrasado. Pior do que essa época de Jeremias. Pior do que essa época. E aí passa-se quase 2000 anos e Deus levanta a nação de novo. Você acha que Deus não é capaz de cuidar da gente? Seja lá o que for que a gente estiver vivendo, Ele não esquece da gente. E Ele sempre vai se voltar para aqueles que o buscam. E é isso que nós estamos fazendo aqui, buscando Ele. Deus está dizendo: eu estou. Vocês estão me buscando? Eu estou. E seja lá o que for que a gente precisa na nossa vida, pode acreditar. Ele vai estar orientando, Ele vai estar suprindo, Ele vai estar providenciando. É só continuar buscando. É só continuar buscando. Não desanimar, buscar e levantar esse ânimo nele. Levanta esse ânimo nele. Tem muita tragédia na mente? Tem. Mas pode procurar aí no baú que você vai achar muita coisa que vai te dar esperança. Agarra elas, busca esse Deus, e aí você vai ver que o trauma passa e você chega do outro lado. Chega do outro lado. Amém? Deixa essa palavra assim de reflexão no coração nosso nessa arte abençoada. Amém? Falei mais que o homem da cobra, a gente fala assim lá em São Paulo. Deus abençoe, irmãos. Amém.